Paulo Louro tem 53 anos, é funcionário público na administração local e também o candidato do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Zambuja. Paulo Louro, por que se candidata a estas eleições? Bom, antes de responder à sua pergunta, deixe-me felicitar o Valor Local pela iniciativa de promover estas entrevistas e também o debate que tem previsto para o dia 25. Penso que é extraordinariamente importante e era importante que toda a comunicação social, local e regional, pudesse dar a atenção que vocês estão a dar a este ato que é tão importante para a vida dos cidadãos. Muito obrigada. Em relação às razões da candidatura, bom, isto resulta fundamentalmente de uma conjugação de vontades. Uma conjugação do Bloco de Esquerda, que queria apresentar uma candidatura no Conselho e achava que era necessária a apresentação da candidatura, e um conjunto de independentes que pensam que têm ideias para o seu Conselho, para o Conselho onde vivem, onde trabalham, e acharam que era a altura de procurarmos cuidar daquilo que é nosso. E, portanto, nessa conjugação, aliado a uma disponibilidade que o Bloco de Esquerda teve já na sua convenção autárquica de fevereiro, de abrir as listas das autárquicas à cidadania, isso fez com que pudesse surgir esta candidatura. Mas também lhe devo dizer que a verdade é que sou eu, mas acho que podia ser outra pessoa. Eu acho que há pessoas no Conselho com capacidade, com competência, com interesse pelo Conselho e que foi talvez circunstancial o facto de ser eu. Acho que há muita gente que tem vontade de mexer com isto. Mas como é que se lembraram do seu nome? Isso terá que perguntar ao Bloco de Esquerda. Mas quem é que à estrutura local do Bloco de Esquerda. Foi a estrutura local Exatamente. Do Bloco de Esquerda que o convidou. Aceitou de imediato? Achou que era interessante, importante? Não aceitei de imediato, porque estas coisas têm sempre um tempo de maturação. E se calhar até o facto de começarmos muito tarde é em parte responsabilidade minha, que deveria ter sido, se calhar, mais despachado a responder de forma positiva. Mas houve um momento a partir do qual eu pensei que estavam conjugados os fatores de consenso em relação às ideias, em relação às políticas, em relação às propostas, que tínhamos reunido um grupo de pessoas suficientemente disponíveis para podermos apresentar a candidatura. Portanto, foi muito falado o apoio do anterior Presidente de Câmara à sua candidatura. Foi também importante esse apoio para avançar? Falou com ele antes? Eu já tinha avançado. Sim, bem, eu de qualquer das maneiras, para não criar aqui nenhum tipo de polémica, o Dr. Joaquim Ramos, aquilo que disse, foi que achava que era importante surgir uma candidatura competente. O Dr. Joaquim Ramos não disse que apoiava a minha candidatura, que apoiava o facto de existir a candidatura. Não, em momento nenhum, o Dr. Joaquim Ramos explicitou que iria estar ao lado da nossa candidatura. Embora nós até vamos contar com ele num dos debates que estamos a organizar, um deles será sobre a economia, no dia 14, em Aveiras de Cima, Sim. E o Dr. Joaquim Ramos aceitou o nosso convite, enquanto ex-presidente de Câmara, enquanto economista, enquanto enorme conhecedor do Conselho, para poder estar nesse debate. Mas não vamos criar nenhuma polémica com isso. O Dr. Joaquim Ramos é mandatário da campanha do PS. Nós sabemos, mas tendo sido uma importante figura a nível político aqui, é normal que a figura política não deixe de ser associada da figura pessoal, não é? Com certeza, mas eu de qualquer das maneiras fico muito satisfeito com o facto de ele ter manifestado que esta candidatura era uma boa candidatura. Isso é, obviamente, importante, vindo de uma voz como a do Dr. Joaquim Ramos. O facto do Bloco de Esquerda, portanto, não se ter candidatado há 4 anos, ter tido, portanto, ao longo destes últimos 4 também uma presença discreta no Conselho, não pensa que poderá ser prejudicial a um bom resultado? Como é que está a ser também esse trabalho de fazer com que as pessoas se lembrem do Bloco de Esquerda no Conselho? Pois é, nós temos também esse handicap, que é o facto de não estarmos presentes nos órgãos, quer na Câmara, quer na Assembleia, limita o acesso à informação, naturalmente, num município que... E essa é uma aposta que nós queremos fazer, é a aposta da transparência, e certamente teremos a oportunidade de falar concretamente sobre transparência. Para além do cidadão comum, que já tem pouco acesso à informação, o facto de não estarmos nos órgãos limita-nos também. Nós estamos a partir do zero, não é? A própria estrutura local era uma estrutura um pouco dispersa, mas juntou-se a vontade dos órgãos centrais do Bloco de Esquerda com os órgãos locais. Temos uma sede. É uma sede que não é uma sede de campanha, é uma sede do Bloco, e o aluguer até foi feito por 5 anos, e portanto isso significa que vai haver Bloco em Zambuja, vai haver Bloco nos órgãos e vai haver Bloco na terra. Muito bem, vamos passar aqui então às questões do Conselho, não é?
Portanto, temos aqui um dossiê muito problemático, o dossiê da concessão das águas. O Bloco de Esquerda, por tradição, pela sua gênese, é contra as concessões a privados. Do que conhece deste assunto, qual é que é a sua ideia, no caso de ser Presidente da Câmara? Por onde é que se pode começar? Começar é logo por um estudo independente. É a única ferramenta que nós consideramos que nos pode dar a informação para podermos tomar boa decisão. Eu tenho insistido, nos vários momentos em que tenho comunicado, de que sem conhecimento é difícil tomar boas decisões. No caso da concessão das águas, enfim, não vamos falar do passado, das responsabilidades assumidas, não assumidas, de quem disse o quê, porque isso já é história. Neste momento temos um contrato. Esse contrato, diz a entidade reguladora, que prevê uma taxa que é superior àquilo que é a média, que normalmente é 10%. A nossa, embora tenha sido baixada agora, continua a ser de 12%. Sim. E, portanto, aí há um aspecto que, se calhar, valia a pena pensar. E depois fazer um estudo em que se perceba exatamente qual é que é a situação da Câmara, qual é que é o poder negocial da Câmara, qual é que é a capacidade da Câmara. Porque a verdade é que na Assembleia Municipal, nós não estamos lá, mas vamos lá, na Assembleia Municipal já têm sido ditos os valores mais díspares e, na verdade, parece-me que ninguém sabe, se nós quisermos reverter a concessão, se quisermos renegociar, quais é que são efetivamente as condições. E, portanto, parece-nos que é fundamental que haja um estudo independente. A partir daí, estaremos com certeza mais capazes de tomar uma posição sobre o assunto. Apesar de toda a boa vontade que esse estudo independente vos possa garantir, o que é certo é que mudar as regras do jogo agora a meio, quando há 2 anos foi já aceite pela Assembleia Municipal, foi votado favoravelmente, portanto, o avanço de mais um ajustamento ao contrato, mudar alguma coisa agora será muito difícil. A Sílvia sabe? Estou-lhe a perguntar, como não, é que eu não sei se será assim tão difícil, não sei, não conheço, portanto, não estou a dizer nem que é fácil, nem que é difícil, nem que é assim. Estou a dizer que não tenho a informação suficiente para isso. Mas deposita todas as esperanças num estudo independente para depois conseguir poder tomar uma boa decisão, para poder tomar a melhor decisão para o município e para os municípios. Mas, por exemplo, no caso de avançar com, portanto, a quebra do contrato, qualquer Eu não disse isso. O que eu disse foi que nós não temos informação neste momento disponível para poder tomar uma boa decisão. Não sei qual é a boa decisão. Só com um estudo, o estudo que tem que ser promovido pelo próximo Executivo, esse estudo é que permitirá podermos tomar a melhor decisão para o município e para os municípios. Na sua opinião, em que é que a concessionária está a violar, portanto, aquilo que está no contrato, aquilo que tem sido o negociado com a Câmara? No que é que o senhor acha que, à partida, já se pode agarrar independentemente do estudo? Eu acho que a concessionária não está a violar nada do contrato. Então, senão estaríamos com uma ilegalidade e tenho a certeza que a Câmara já teria recorrido aos tribunais. Portanto, eu acho que o que está a ser cumprido é aquilo que está no contrato. Então esse estudo também poderá não vir a adiantar muito, não é? Quer dizer, estou eu a perguntar. Não, repare, o que eu disse há bocadinho foi que na Assembleia Municipal têm sido apresentadas soluções diversas, com valores diversos. E, na verdade, nós não temos a informação certa, correta. E é isso que nós precisamos. E como é que... Portanto, percebo a sua opinião. Contudo, há quem diga que a concessionária já fez algum investimento, tem vindo a fazer algum investimento. Também tem alguma opinião sobre a necessidade de mais ou menos investimento? Bem, eu pelo que percebo é necessário mais investimento. Agora, como eu não conheço o contrato não está disponível... Está no site da Câmara. Está no site da Câmara, sim. Pronto. Então, isto também está os relatórios e contas da concessionária no site da concessionária certo. E alguma informação nesse certo, aspecto. Mas a verdade é que eu não conheço, e portanto não vou sobre isso dar opinião, quais é que eram os investimentos que a concessionária já devia ter feito até 2017. E como não tenho ainda essa informação, não me vou pronunciar sobre isso. Muito bem. Passando agora aqui à recolha dos resíduos sólidos urbanos, há quem defenda que a Câmara deverá prescindir portanto, da empresa que atualmente está a fazer este serviço, que deverá tomar a sua alçada deste dossiê, ou então, provavelmente, até no enquadramento da CNLT. Na sua opinião, como é que também está a ser gerido este dossiê? Bom, nós, como sabe, o Bloco de Esquerda, por princípio, acha que o serviço público Sim. deve ser realizado a nível público. É como lhe digo, é exatamente a mesma coisa que em relação às águas, é olhar para os contratos que existem, olhar para os custos e olhar para os processos de remunicipalização. Eu dou-lhe um exemplo.
Setúbal, por exemplo, tinha um processo de concessão também da recolha de resíduos sólidos. Fez a remunicipalização disso e está a ganhar dinheiro. E, portanto, esse é o tipo de situação em que, certamente, esta candidatura fará aquilo que é melhor para o município e para os municípios. E quando lá estivermos, vamos olhar para isso e vamos decidir aquilo que é melhor em função da informação que tivermos disponível. Apesar do Bloco de Esquerda ser, por princípio, a favor dos serviços serem públicos, o senhor não vai tomar nenhuma decisão que seja precipitada no sentido de retirar de privados que neste momento estão no Conselho para o público só por uma questão ideológica? Com certeza que não, nós somos gente séria. Gente séria cumpre contratos. Gente séria cumpre contratos e nós estamos cá para cumprir contratos. Agora, os contratos podem ter margens que beneficiem o município e os municípios. É isso que vamos ver. No que diz respeito à saúde, muito se tem falado da questão de falta de médicos. Na sua opinião, o município poderia ser mais atuante nesta matéria? Podia. Olha, o município poderia ser muito mais atuante porque o município tem que ser capaz de ir aos ministérios, dizer o que é preciso fazer. E veja, e esse é também certamente um problema de informação e de comunicação. Eu tenho a ideia que se o Presidente de Câmara atual há de ter andado no Ministério da Administração Interna a tratar do problema da segurança, na Administração Regional de Saúde e no Ministério da Saúde a tratar do problema dos médicos, nos serviços respectivos a tratar da segurança da Estrada Nacional 3, tenho a certeza absoluta que ele tem andado a fazer isso, só que depois não se comunica. Não é? Nós não sabemos. A única informação que tivemos, olha, por acaso até foi numa circunstância em que o Presidente estava de férias e foi o Vice-Presidente que foi a uma reunião, não é? E, portanto, eu tenho a certeza que quem está num Executivo Municipal, quem exerce funções públicas no município, tem que ter em atenção aquilo que é importante para a vida dos seus municípios e para a sua qualidade de vida. E, portanto, nós, pelo nosso lado, aquilo que faremos é negociar. Quer dizer, ser Presidente de Câmara não é só tomar decisões. Ser Presidente de Câmara também é negociar, também é ser interlocutor, também é exigir condições. E, em relação à questão da saúde, que era a questão que me estava a colocar, a responsabilidade é do Ministério da Saúde. Ponto. Fundamental. Deixa-me só acabar a ideia. Sim, diga. E, portanto, aquilo que nós achamos é que nem que seja preciso ficar à porta do Ministério da Saúde até resolverem o problema. O que nós pensamos é que tem que se resolver o problema. E, como lhe digo, é importante que as pessoas percebam o que é que um Presidente de Câmara anda a fazer em relação a esses assuntos. Nós, por exemplo, na nossa candidatura, propomos que a agenda do Presidente seja pública. Que as pessoas saibam onde é que o Presidente foi, com quem é que reuniu, o que é que tratou, que respostas é que lhe deram. Não é fazer uma notícia de vez em quando. Essa comunicação tem que ser muito frequente para que as pessoas percebam que estão a ser bem representadas e que quem está a representá-los, por ter sido eleito, está a fazer um trabalho de defesa da sua qualidade de vida, seja nos médicos, seja noutra coisa qualquer. Portanto, falou-se aqui a dada altura, durante o mandato, da necessidade até de arranjar casa para os médicos. O Presidente da Câmara, na altura, foi um bocadinho relutante. A responsabilidade da colocação dos médicos é da Administração Regional de Saúde. E aí a Câmara tem que ser exigente. Agora há uma coisa que eu tenho a certeza. Se nós tivermos boa qualidade de vida em Azambuja, há muita gente, não só os médicos, que querem vir para cá. Muito bem. No que diz respeito aqui à questão do empreendedorismo, da atração de empresas, também o que é que tem consignado para no seu programa para a área económica? Quais são as suas ideias? Para a área económica, eu tenho a certeza que a Sílvia viu a nossa proposta, que já apresentámos até no nosso... Quer o nosso manifesto, exatamente. Quer no Facebook, quer no nosso site. Estão lá as nossas propostas, que entretanto também estão a começar a chegar às pessoas. E deve ter visto, com certeza, que aquilo em que nós apostamos é, ao nível da economia, numa economia de proximidade. Ou seja, nós temos que consolidar primeiro o que temos, temos que reforçar o que temos, porque é isso que atrai mais gente para investir. Temos que ser capazes também de trazer mais gente a visitar-nos, a passar por cá, porque isto é uma terra onde muita gente passa e pouca gente para. E a esse nível temos uma série de propostas, ao nível, e estão no manifesto, uma série de propostas no sentido de dinamizar a economia, portanto, dinamizar o que existe e promover para gente de cá. Porque a nossa perspectiva é de que se o que tivermos cá for bom, for atrativo, tiver apoio, tiver informação da Câmara, tiver dinamização por parte da Câmara, então isso atrai mais gente. Mas eu já sei que o que quer é medidas concretas, Sim. As medidas com que nós podemos trabalhar, no caso da economia, e será uma falácia se lhe disserem que são outras coisas. Todos os executivos nós podemos e câmaras falam na atração de empresas, depois nunca vem muitas empresas como nós vemos, podemos não é? tratar, é ao nível da derrama, Sim. é ao nível de outros custos associados, nomeadamente a água e a energia, e nós na energia, por exemplo, achamos que a Câmara pode ter um papel importante na dinamização
da utilização de energias renováveis e, portanto, de criar aqui uma forma de reduzir custos não a curto prazo, mas reduzir custos de uma maneira geral, por forma a que as empresas achem que é mais atrativo. Temos que divulgar bem que temos uma oferta de excelência para as empresas, porque temos a proximidade de Lisboa, temos excelentes acessibilidades. Como digo no manifesto, esta é uma terra onde se pode chegar por terra, por mar e por ar. E temos que explorar isso. Neste Executivo foi criada a figura do gestor da inovação e também um gabinete de atividades económicas. Na sua opinião, estas duas medidas têm sido suficientes no sentido daquilo que nos está a dizer? A Sílvia faz muitas perguntas sobre o que se passou e eu gosto mais de falar para a frente. Eu digo-lhe qual é a nossa proposta. A nossa proposta é criar um gabinete de apoio a projetos. E um gabinete de apoio a projetos não é só para a economia. É para a economia, é para o turismo, é para as coletividades. Um gabinete de apoio a projetos. Vou-lhe dar um exemplo. Este mandato tem trabalhado bem neste sentido portanto, destas duas medidas, de outras medidas que também existiram a nível económico, ou são insuficientes, na sua opinião? Eu vou-lhe dar um exemplo daquilo que nós nos propomos fazer. É criar um gabinete de apoio a projetos. Sim, mas, Sandra, Sílvia, peço desculpa, quem avalia os mandatos anteriores são os eleitores. Eu, se achasse que tinha sido excelente a prestação deste Executivo, certamente não estava a apresentar uma candidatura. Mas o que me interessa é falar sobre as nossas propostas e não tanto fazer uma avaliação de coisas que o eleitor irá fazer essa avaliação. Ok? Mas nós temos que expor também um pouco daquilo que foi, para as pessoas também fazerem a comparação entre o que foi e aquilo que está a apresentar. As pessoas estão informadas sobre o que foi, não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Nós fazemos os possíveis nesse sentido. As pessoas estão atentas e a vossa colaboração é essencial e as pessoas estão atentas e sabem certamente o que foi feito. A nossa proposta é um gabinete de apoio a projetos. Por exemplo, as coletividades. As coletividades têm alguma dificuldade em encontrar financiamentos para atividades. As coletividades, aquilo que me têm dito, é que às vezes até é difícil atrair jovens. E nós o que propomos é que este Gabinete de Apoio a Projetos possa fornecer formação e informação às coletividades, no sentido de que elas possam encontrar fontes de financiamento, através de programas comunitários, por exemplo, fora daquilo que é tradicional, por forma a dinamizar a sua atividade, por forma a terem atividades que chamem mais jovens para a coletividade e que criem também outro dinamismo na coletividade. Temos que ter informação, por exemplo, para os agricultores, das coisas mais diversas. Eu dou-lhe um exemplo. As pessoas perceberam há pouco tempo que, quando iam entregar o manifesto das uvas, que precisavam de justificar que eram proprietárias ou arrendatárias do terreno de onde vinham aquelas uvas. E há pessoas aqui que trabalham em terrenos que foram emprestados aos avós há 70 anos atrás, não têm nenhuma documentação e que ficaram um pouco penduradas, vamos lhe chamar assim. Isso já devia estar a ser feito por aquilo que existe no terreno. Também. Desculpe, não percebi. Isso que está a falar, então já devia estar a ser feito por aquilo que existe no terreno. Basicamente. É uma lacuna. É a sua conclusão. Não estou-lhe a perguntar. Eu estou a dizer que nós vamos fazer. Portanto, vai criar então mais um gabinete aqui na... Não vou criar mais um. Vou criar um. Um gabinete de projetos. No que diz respeito à questão das dívidas da Câmara, tínhamos uma situação muito complicada há 4 anos. Este Executivo, de certa forma, conseguiu baixar esse valor. Na sua opinião, esta baixa das dívidas justifica também o que o Executivo tem dito, que se não baixássemos as dívidas era muito difícil e por isso também não houve mais investimento por causa das dívidas. O senhor, que avaliação é que faz? Eu reconheço que terá sido feito um esforço no sentido de reduzir o valor da dívida e, portanto, sabemos, neste momento, que há condições para se poder ter outro tipo de desempenho. O que me parece é que, quando há menos dinheiro, é importante preparar o futuro. E, se calhar, e como eu disse há pouco, é importante haver estudos, haver conhecimento sobre o território para se saber aquilo que é necessário fazer. É importante ter projetos prontos, porque às vezes os programas comunitários saem com prazos muito curtos e se nós já tivermos os projetos, então é mais fácil conseguirmos os financiamentos e, portanto, eu acho que nestas situações em que o poder público não tem tanto dinheiro para investir, tem que preparar o futuro para quando tem mais dinheiro. Parece que agora temos mais dinheiro, portanto, era bom que os estudos estivessem feitos. No que diz respeito aos fundos estruturais captados por esta Câmara, temos dinheiro para a requalificação de alguns edifícios municipais, um projeto de iluminação, também um projeto para a questão da avaliação da qualidade do ar e a requalificação das zonas ribeirinhas, pelo menos é o que me recordo. Na sua opinião, a Câmara Municipal de Zambuja poderia ter ido mais longe na reivindicação de dinheiro para outras obras, poderia ter diversificado mais, foi pouco atuante,
Ou foi um que se pôde arranjar? Na reivindicação, não parece que seja a palavra correta. Na apresentação de propostas, sim. De certeza que sim. Repare, está, por exemplo, neste momento a decorrer um concurso para programas na área da educação ambiental e, portanto, que podiam ser utilizados. Não tenho a ideia que a Câmara tenha apresentado nenhuma candidatura. Eu penso que houve uma série de linhas de financiamento que podiam ter sido mais bem aproveitadas. E quando eu falei há pouco no Gabinete de Apoio a Projetos, essa é uma dimensão que esse Gabinete tem que ter. É conhecer profundamente aquilo que são os financiamentos comunitários, mas não só para a Câmara, também para os particulares. Eu imagino que a Câmara possa ser capaz de dinamizar, por exemplo, as questões da reabilitação urbana, em que havia fundos para isso, em que não é a Câmara que se pode candidatar, até porque a Câmara não é proprietária, mas a Câmara pode dinamizar, pode falar com as pessoas, pode dar apoio técnico, não é? E desse ponto de vista, apoio técnico quer na candidatura, quer ao nível do próprio processo da reabilitação, da elaboração do próprio processo de reabilitação. E aí pega com um aspecto que eu refiro no manifesto, que é a estrutura municipal. A estrutura municipal tem que ser uma estrutura municipal informada, dinâmica e capaz de dinamizar também os particulares aos diferentes níveis, seja na economia, seja no turismo, seja na agricultura. Parece-me que isso é fundamental. Na sua opinião, neste momento, a dinâmica da Câmara está um pouco... está pouco desperta para estas questões, na sua opinião? Olha, não é a minha opinião. Não lhe vou dar a minha opinião. Vou-lhe dar a opinião de várias pessoas que, quando começámos a falar da possibilidade da candidatura, me diziam que era preciso dar um abanão nisto, era preciso dar uma sacudidela, e nessa altura nós já tínhamos escolhido o slogan que é "Vamos mexer com isto". Realmente nós achamos que é preciso mexer com isto, e essa é uma ideia genérica. Eu vou-lhe dar um exemplo. Ainda este fim de semana cruzei-me com um outro candidato ali no mercado que me disse que era preciso dar uma sacudidela, está a ver? E portanto... Ao menos nem se concorda, não é? Eu penso que sim, penso que o nosso slogan foi mesmo feliz, porque transmite fielmente aquilo que é preciso fazer. O senhor já foi funcionário desta Câmara, conheceu por dentro, portanto, as orgânicas e essa dinâmica ou não. No tempo do antecessor de Luís de Sousa, a Câmara mexia mais? Mexia muito mais. Então, Luís de Sousa não conseguiu manter essa dinâmica, na sua opinião? Não, quer dizer, acho que não é só a minha opinião. Ok, muito bem. Mas vou-lhe dizer uma coisa, acho que a Câmara Municipal tem excelentes técnicos, e que o que precisa é de organização, precisa de liderança, precisa de uma visão, e essa visão nós temos, porque o know-how está lá, porque houve alguns técnicos até que se voltaram para Lisboa, mas a competência técnica não se foi embora com os técnicos que foram para Lisboa. A competência técnica está cá. O senhor fala muito na questão de mais transparência, de reuniões de Câmara, portanto, acessíveis a nível áudio, também mais informação no site, mas, pelo que sei, o site da Câmara até já foi bem pontuado pela Associação da Transparência. Em 2014, exatamente. Não foi há muito tempo. Pois, mas sabe, é uma pena, porque éramos o lugar 66 no índice de presença na internet das câmaras municipais. Em 2014 estávamos no lugar 66 e em 2016 estávamos no lugar 239. Isso deve dizer alguma coisa. Isso deve dizer alguma coisa sobre transparência. E eu penso que as nossas propostas não são nada de muito estranho. Ou seja, nós não podemos dizer que as pessoas se afastam dos políticos quando as pessoas não sabem o que é que se passa. As pessoas não têm informação, as pessoas não fazem ideia, por exemplo, que na última reunião de Câmara houve propostas que foram retiradas ou porque estavam mal formuladas ou porque não vinham assim. As pessoas precisam de saber isso, precisam de ter noção de quem diz o quê, porque depois as pessoas vêm cá para fora e dizem mas eu defendi na reunião de Câmara que não sei o quê. E eu julgo que genericamente até estão a falar a verdade, mas às vezes pode haver um equívoco e se forem transmitidas e se estiverem disponíveis no site da Câmara, todo o cidadão tem acesso à informação. Como lhe disse há bocado, penso que era importante nós sabermos o que é que o Presidente está a fazer, com quem é que reúne, com quem é que fala, o que é que lhe foram pedir, porque é que lhe foram pedir isto e ele não pode dar, porque é que o transporte para a coletividade tem que ser pago se passar das não sei quantas da tarde. Isso tudo é uma coisa que as pessoas, a generalidade das pessoas, não é só o Presidente da coletividade, não é só o Presidente da Junta, não é só o vereador, é toda a gente deve ter essa informação. E, portanto, a transparência será uma coisa fundamental. Até porque as pessoas, quando conhecem, quando sabem, participam mais, envolvem-se mais, estão mais disponíveis. E é isso que nós queremos. Nós queremos o compromisso de todos em relação àquilo que é feito no Conselho. Esse compromisso não pode ser feito com
ignorância, sem saber o que é que se está a passar na Câmara, sem saber quais são as prioridades da Câmara, sem saber o que é que se discute, quem apresenta propostas. Eu até imagino que ao longo destes 4 anos, em qualquer situação, em qualquer município, qualquer Câmara Municipal, a oposição até apresenta propostas muito interessantes que depois não são validadas por quem está no poder. Isso era importante as pessoas conhecerem, as pessoas saberem quem propõe o quê. E por isso a transparência é fundamental. Como lhe disse, passámos do lugar 66 para o lugar 239. É sintomático em 2 anos. O Paulo Louro vem da área da educação, tem com certeza muitas ideias para esta área. Gostaria de lhe perguntar, portanto, qual é que é o diagnóstico que faz do Conselho e quais vão ser as suas medidas no caso de ser eleito Presidente de Câmara? Na educação, 5 aspectos. Aspectos, aliás, que as pessoas podem conhecer se quiserem, no dia 12, passar ali pelo Pátio do Valverde às 18h30. Teremos um debate sobre educação, exatamente com especialistas nacionais e com a ex-vereadora Ana Maria Ferreira e com a Maria João Silva, que é a técnica da CERSI também, que está por dentro do assunto dos alunos com necessidades educativas especiais. Bom, como eu dizia, 5 aspectos. Um aspecto, a existência de um projeto educativo local. A nossa ideia de educação é de que a educação não é só a educação formal. Ou seja, a educação não é só a escola, as associações, as pessoas, as coletividades, as instituições são educadoras. Toda a gente educa ou deseduca nos territórios e, portanto, parece-nos que é importante ter um projeto educativo local onde se conjugue aquilo que é a oferta formal com aquilo que é a oferta não formal. E isso é fundamental para nós também por uma razão. Porque nos parece que as questões da identidade e da pertença a um território são muito importantes. No caso da Zambuja, nós temos um projeto muito interessante que é as Viagens do Zambujinho, que é um projeto exatamente que promove a identidade e o conhecimento do Concelho. E achamos que esse aspecto é fundamental. Promover a identidade, promover a pertença, porque é muito importante que as pessoas que moram no Concelho gostem do seu Concelho. E só podem gostar se o conhecerem. E nós queremos fazer isso. E esse é um aspecto, um projeto educativo local. Outro aspecto são as condições básicas. É ter edifícios em condições, ter refeições em condições, ter transporte em condições. Enfim, é aquilo que é básico para poder funcionar. A esse nível básico, acho que tem funcionado. Aliás, quer dizer... As refeições escolares têm sido algo criticadas também ao longo dos anos? 10 anos de experiência nessa área, aqui em Zambuja, dizem que sempre alguém não gostará de alguma coisa. Nós temos que ser rigorosos, criteriosos e acompanhar. E esse serviço já está montado há muitos anos. E, portanto, eu não tenho dúvidas de que os serviços de educação da Câmara acompanham, e até porque tem gente competentíssima, acompanham tudo o que se passa a esse nível e, portanto, não tenho dúvida nenhuma de que, desse ponto de vista das condições básicas, está tudo a funcionar bem. Temos uma outra questão ao nível da educação que me parece que é uma questão a que todos no Conselho temos que dar atenção. Nós temos 27% da população, é o que vem no último diagnóstico social, apenas com o primeiro ciclo. Temos que qualificar mais essas pessoas, temos que encontrar respostas formativas para essas pessoas, temos que as mobilizar e temos que fazer um esforço para que o Conselho seja mais qualificado, porque isso também traz mais rendimento, mais qualidade de vida. Quem tem níveis educativos mais altos tem normalmente mais qualidade de vida. E deixe-me acabar então, no diagnóstico social, li também que nós temos uma porcentagem muito significativa de alunos com necessidades educativas especiais. E eu não tenho a certeza de que aquilo que é a capacidade de resposta que tem existido a esse nível, uma capacidade de resposta que depende da Administração Central, mas que não parece que seja... nem sequer é ótima, nem sei se chega a ser a suficiente. E, portanto, é um assunto a que eu quero dar atenção quando for eleito, no sentido de perceber exatamente qual é a situação atual para, e como disse há bocadinho a propósito da saúde, poder ser exigente com o Ministério da Educação relativamente a estes alunos que merecem a igualdade de oportunidades. Em cima da mesa está a municipalização da educação. Qual é que é a sua opinião relativamente a esta medida que se avizinha por parte do Governo? Eu há muitos anos que escrevo sobre esse assunto e tenho sempre defendido a territorialização da educação e não a municipalização da educação. Ou seja, a ideia que quando se fala em municipalização é de que as competências virão todas para os municípios. As competências que são da Administração Central vêm para os municípios. Quando eu falo em territorialização, não fui eu que comecei a falar disto naturalmente, não é? Quando se fala em territorialização da educação, aquilo que falamos é de que as competências vêm para o território.
seja para as escolas, seja para as instituições de saúde, seja para a Câmara Municipal, seja para as juntas de freguesia e, portanto, ou seja, um território tem um conjunto de competências e eu acho que é importante a territorialização. Estão previstas para os municípios. O senhor, se for eleito, quer ficar com elas, não quer ficar com elas? Os partidos de esquerda não estão muito favoráveis a esta medida do Governo? Bom, o Governo, aquilo que era a sua proposta, que entretanto foi retirada e, portanto, como sabe, até à próxima legislatura não vai haver processos de descentralização, nem na educação, nem no TRAE, porque o Governo retirou essa proposta. Aquilo que estava proposto era de que aspectos centrais, como a questão da colocação dos professores, a questão dos currículos, a questão da avaliação externa das escolas, se mantariam a nível central. Eu acho que nós vamos ter capacidade para fazer bem feito. Mas, mais importante do que isso, é que o Conselho Municipal de Educação se pronuncie sobre o que é importante para o nosso território. O Conselho Municipal de Educação é um órgão fundamental. Neste processo de territorialização da educação seria um órgão que até, na minha opinião, e já escrevi isso, deveria ter a possibilidade de decidir coisas que a Câmara teria que acatar. Portanto, haveria coisas que o Conselho Municipal de Educação indicaria que deviam ser as políticas a serem definidas e o nosso Conselho Municipal de Educação, infelizmente, não tem funcionado. O ensino profissional neste Conselho seria uma boa aposta? Bom, perdemos uma oportunidade já perdemos uma oportunidade para trás. Houve momentos em que tinha sido importante poder ter ensino profissional no Conselho. Eu o que digo é que me parece que o ensino profissional, há um setor, que é o setor da agricultura, da agroindústria, dos aspectos relacionados com o vinho, que teríamos aqui potencial para ter uma escola profissional. Gostava de ter mais informação sobre um terreno que é do Ministério da Agricultura ali em Aveiras de Baixo, para perceber se a Câmara teria capacidade negocial para poder adquirir ou, enfim, de outra maneira qualquer, ficar na posse daquele terreno, para pensarmos se seria importante podermos fazer ali uma escola profissional. Mas deixe-me só acabar. Mas não só, uma escola profissional que estivesse em paralelo com um fator de atratividade de pessoas àquela zona. Nós temos excelentes qualidades ambientais, temos que saber explorar isso e uma escola profissional ali naquele sítio podia ser dinamizadora também daquela zona. Mas, quer dizer, não estou a prometer isto, estou a dizer que tenho que me informar e que me parece que essa pode ser uma área sujeita a parecer do Conselho Municipal de Educação e dos agentes educativos, que terão também a sua opinião sobre este assunto. Uma outra questão. Ao longo deste mandato também esteve em cima da mesa a questão do Centro Escolar de Aveiras de Cima, com a CDU a reivindicar um edifício de raiz, com outra envergadura que não aquelas duas salas que agora foram acrescentadas. Na sua opinião, a segunda localidade do Conselho mereceria ou não, não é? Ou faz sentido ou não, ter um centro escolar com outra dimensão? Isto não pode ser a opinião do Presidente da Câmara. Desculpe lá. Não é uma questão de a minha opinião. Existem instrumentos que definem essas coisas. Neste caso é a Carta Educativa. Eu não sei se sabe, mas a Carta Educativa foi reformulada, foi aprovada no Conselho Municipal em novembro de 2015 e não está em vigor. E é esse instrumento, a partir do pronunciamento dos vários agentes educativos, que diz o que é preciso. E lá está não é o Presidente da Câmara. Isto aqui não podemos funcionar. E o que é que estava previsto para Aveiras, segundo esse documento? Não me recordo, mas não imagino que estava previsto para a escola. Mas faria mais sentido portanto, um edifício de raiz? Portanto, uma outra valência. Eu penso que podia ser importante face às novas exigências Sim. que a educação tem hoje em dia, não é? Em termos de espaço, em termos das Sim. atividades que decorrem no interior de uma escola, em termos da capacidade de intervenção, até às vezes com alunos que precisam de outro tipo de estimulação, de outro tipo de atividades. Agora, o que me parece é que isto não é o Presidente da Câmara que decide, é que é importante decidir se esse é um investimento prioritário. Que era bom termos uma escola mais adequada aos tempos modernos, não tenho dúvida nenhuma. Se esse é um investimento prioritário, já não sei. No que diz respeito à cultura, este mandato este Executivo tem sido acusado de, portanto, não ter tido o golpe de asa nesta matéria. Tivemos aqui a Rainha das Vindimas, apesar do sucesso deste certame aqui no Conselho. Muitos dizem que não houve mais nada, que pouco se tem feito. Qual é que é a sua ideia para a cultura no Conselho? A cultura tem que assentar na dinamização da Câmara e no papel das coletividades e associações. Nós temos que apoiar quem projeta o nosso nome.
E as nossas coletividades e associações projetam o nome da Zambuja em muitos sítios. E, portanto, as coletividades e as associações têm que ser apoiadas e aquilo que lhe falei há pouco, da informação e da formação para as coletividades, parece-me fundamental. Eu outro dia conversava com um dirigente associativo e perguntava-lhe com que regularidade é que ele se encontrava com os seus pares, não é? Com outros dirigentes de outros sítios. Mas aqui ele diz, olha, só me encontro com eles uma vez por ano, que é quando vamos à Câmara receber o subsídio. Isto connosco não acontecerá assim. Encontrarão encontros regulares, formação porque uma coletividade tem que ter uma gestão também, em que é preciso tratar de contabilidade, em que é preciso tratar de recursos humanos, em que é preciso tratar de reduzir custos, em que é preciso tratar de eficiência energética, e esses aspectos a Câmara pode dinamizar, pode apoiar. E, portanto, relativamente à cultura, temos que ter uma política coerente que promova a identidade, que já falei há pouco. Ou seja, não me passa pela cabeça organizar nenhum tipo de festa no Conselho onde a identidade do Conselho não esteja presente. Não sei, isto para os jovens pode ser muito mais interessante terem os DJs, mas os jovens têm que ver os DJs e têm que ver também aquilo que são as tradições do seu Conselho. E, portanto, esse é um aspecto fundamental. Para além disso, eu julgo que os grandes eventos, nós temos 2 grandes eventos fundamentalmente, a Feira de Maio e a Avinho, têm que ter uma presença forte da nossa tradição, da nossa identidade, e têm que trazer algum retorno, que esse é outro aspecto que me parece. O que é que mudaria nestes 2 eventos? O retorno. Como é que o isso retorno, se consegue? exatamente. Consegue-se com divulgação, com comunicação, com organização. Houve aqui um ano que a Feira de Maio teve, segundo os dados que a Câmara divulgou na altura, 300 mil visitantes. E, portanto, estes eventos têm que ser eventos potenciadores daquilo que é a nossa realidade, daquilo que é a nossa oferta, daquilo que são os nossos produtos. Propomos também, deixe-me só acabar, precisam de uma renovação, propomos também a realização de uma feira da Lesíria e do Rio, em conjunto com as festas da freguesia, no sentido de exatamente mostrar o enorme potencial que a Lesíria tem. Você já imaginou ter aqui 2 ou 3 chefes a cozinhar a partir do tomate? Isto é um exemplo de uma situação, ou a partir do arroz, ou termos uma... Esta Feira da Lesíria, junto com a festa da freguesia, Associada, não poderia chocar? Seria do interesse do futuro Presidente de Junta, na sua opinião? Temos que ver quem vai ser o próximo Pois, Presidente de Junta e se está disponível para isso. A nossa proposta é essa. Aproveitar esse momento para fazermos aqui uma feira da Lesíria e do Rio, das tradições avieiras, da identidade avieira, tudo isso a ser explorado nesse momento. Sei que também tem um projeto para Manique do Intendente, não? A nível da cultura, o Centro de Estudos, julgo eu. O Centro de Estudos do século XVIII é a nossa proposta, exatamente. Bom, mas isso, quer dizer, o Centro de Estudos do século XVIII não pode ser visto de uma forma isolada. Nós o que propomos é uma relação com as universidades e com o conhecimento. Portanto, são não só os planos para conhecermos melhor o território, mas também para potenciarmos, e isto ainda não foi dito, já estamos quase, se calhar no fim da entrevista, uma das coisas que eu acho que é fundamental nós percebermos é que a Zambuja tem enorme potencial. Tem um enorme potencial e há oportunidades que não têm sido aproveitadas. Eu vou-lhe dar um exemplo a propósito dos avieiros. Foi feito um trabalho sobre as embarcações avieiras para candidatura a património imaterial. A construção da bateira, não é? Sim. O processo de construção. Santarém. Essa candidatura, que foi já aprovada a nível nacional, previa a instalação de uma casa do Rio numa das aldeias avieiras. A proposta até foi que fosse numa aldeia que fica ali junto a Santarém, mas se calhar essa era uma oportunidade que um executivo atento poderia olhar para perceber se havia ou não havia fundos comunitários na altura, ou quando é que estão a chegar, para poder instalar em Azambuja uma casa do Rio. Porque a valorização da cultura avieira vai ser com certeza um dos aspectos a que se vai dar atenção, e se nós tivermos cá uma casa do Rio que relacione com a cultura avieira, certamente isso terá muita gente para nos visitar. Vamos passar aqui também outra vertente importante da cultura no Conselho, como a questão do Castro Vila Nova de São Pedro. Avançou-se recentemente com alguma ação de campo que já não existia há muito tempo, contudo está parada a questão de uma renda aos proprietários que já se arrasta há muito tempo. Há esta noção agora de que, agora que foi dado este passo, já não se pode parar. No seu entender, como é que também avalia este dossiê? Foi uma excelente notícia. O facto de o Castro ter tido agora alguma intervenção. E a nossa ideia, estava a falar de Manique do Intendente, é que possamos aproveitar o potencial do Castro.
o potencial de Manique do Intendente, que é uma vila que tem características únicas e, portanto, tem uma enorme atratividade, em particular se pudermos instalar lá o tal núcleo de estudos do século XVIII em conjunto com as universidades. E a ruralidade da Massuça, esse conjunto permitiria criar uma rota do Alto Conselho que trouxesse mais gente para nos visitar. E é isso que dinamiza a economia. Sabe que às vezes não é preciso ter muito dinheiro, é preciso ter ideias, é preciso ter organização, é preciso ter liderança para que as coisas aconteçam. O dinheiro às vezes é uma falsa justificação para muita coisa. No que diz respeito à requalificação das zonas ribeirinhas, a Câmara apresentou recentemente um projeto, pelo menos eu ali peço para a zona desculpa do de interrompê-la, mas eu não sei se apresentou. Sabe porquê? Porque eu estive na última reunião de Câmara, não sei se vocês tiveram a oportunidade de lá estar. Foi um pouco e complicado. eu acabei por não perceber se o projeto já foi submetido, vai ser submetido, se o que se estava a votar na sessão de Câmara da semana passada era um parecer ou uma aprovação dos vereadores em relação àquele projeto e, portanto, eu não sei se... Nós sabemos que há aqui alguma confusão relativamente a isso, mas acreditando na bondade de que isso Sim, vai mas prosseguir. aliás está no nosso manifesto, achamos que é fundamental, o nosso manifesto foi feito antes de sair essa notícia de que tinha sido apresentada uma candidatura e, portanto, pode parecer até uma repetição de uma coisa que já existe, Possivelmente mas todos vão pronto, mas apresentar não, essa não ideia, havia não é? essa informação. Sim, toda a gente estará de acordo Sim. de que é preciso, mas atenção, uma coisa, é preciso que essa zona seja uma zona de fruição por parte das pessoas. Mas é preciso outra coisa. É preciso que a estação não constitua uma barreira para o lado de lá. Eu não sei o que é possível fazer, mas o que eu sei é que, se nós olharmos para as estações e apiadeiros que existem desde Lisboa até a Zambuja, todos têm uma arquitetura que não é inibidora da relação com o que está do outro lado. E nós temos imenso potencial do outro lado e parece-me que temos ali algo que limita as pessoas a passarem para o lado de lá. Quanto aos dossiês do costume, Casa Branca, Palácio, portanto, no estado em questão, o que é que se pode fazer ali? O Palácio, tanto quanto sei, estava englobado num projeto da Administração Central, num programa Revive, se não me engano era assim que se chamava, e parece que não houve candidaturas. Enfim, eu acho que, quer dizer, nós não podemos pensar em coisas isoladas, nem em relação a isto, nem em relação ao Centro de Estudos do século XVIII. Nós temos que ter uma visão estratégica, não é? E essa visão estratégica tem que fazer olhar para aquilo que são as potencialidades do Conselho e perceber quais é que são os instrumentos que nós temos na nossa mão para poder revitalizar, para poder dinamizar, para poder recuperar, seja o que for. E isso, sem dinheiro esta candidatura, não é? Fazer qualquer eu já lhe dei um exemplo palácio. de coisas que se podem fazer sem dinheiro, mas sem dinheiro, se Fala calhar... sempre na possibilidade de um empresário que virá salvar aquele local ou coisa do género, não é? Pelo menos ali a zona do Palácio, alguém que quisesse investir. Pois, provavelmente terá que ser por aí, mas se calhar o que é preciso é ir conversar com os empresários, é saber conversar com os empresários, é dar-lhes fatores de atratividade para que eles possam vir para cá. Porque dizer assim, eu vou... Assim, Joaquim Ramos fez muito isso, não é? E não foi bem sucedido também. Pois, mas nem todas as nossas boas intenções correm bem. Pois. Bom, isso então, se assim fosse... No nível do ambiente, temos ali esta nova realidade do aterro. Como é que também o senhor interpreta este tema? E se for Presidente da Câmara, até onde é que pode ir a sua ação? Bom, o erro já foi cometido, não é? Portanto, o erro já está cometido. O Presidente da Câmara atual diz que faz ali umas vistorias de vez em quando com elementos da Câmara. O erro está cometido. E estando o erro cometido, quer dizer, é difícil de compreender como é que nós passamos de uma área que vai ser recuperada do ponto de vista paisagístico para um aterro. Mas isso é passado, o erro está cometido. Nós, fundamentalmente, há dois aspectos que temos que acompanhar de perto e monitorar, que é os efeitos que o aterro pode vir a ter do ponto de vista ambiental. Nós sabemos que passa ali um aquífero e, portanto, a Câmara tem que acompanhar muito de perto isso. E depois é a eventual pressão rodoviária que pode vir a ser criada ali, não sei se sim, se não, mas teremos se calhar mais um ponto de pressão rodoviária na Estrada Nacional e a isso também temos que dar atenção. Portanto, basicamente em relação ao aterro o erro está cometido, agora temos que acompanhar e não deixar que evolua para alguma coisa que possa ser desagradável para a Zambuja. Para já ainda não tem dado muito nas vistas este aterro, não é? Desde que foi inaugurado, pelo menos as queixas não se têm feito sentir muito. Mas às vezes o facto de não haver queixas não quer dizer que não existam problemas. Pois. Podem os problemas não ser
do conhecimento, não é? E por isso é que eu digo, a Câmara tem que acompanhar esse processo com regularidade. E tem que ser lá está, tem que ser uma coisa transparente. Eu acho que era importante, sendo uma coisa que provocou algumas reações na altura por parte das pessoas, nomeadamente as pessoas que moravam ali perto. Bom, o aterro impediu de alguma maneira que o desenvolvimento da Zambuja pudesse ir ali para aquela zona. Mas pronto, como disse, o erro está cometido. Mas as pessoas, às vezes é por falta de informação que falam, porque se fosse publicado, quantas visitas são feitas, quando é que são feitas, que indicadores é que são tidos em conta, quais são os indicadores que estão bem, quais são os indicadores que estão assim. As pessoas tinham essa informação e ficavam também mais descansadas. Este tipo de estruturas, quando se implantam no terreno, pelo menos há alguma negociação de algumas contrapartidas para os municípios, sendo que até o momento são conhecidos 2 parques. Quer dizer, na sua opinião, pelo menos o município podia exigir mais? Há uma coisa que as pessoas podem estar descansadas e seguras, é que esta candidatura, se estiver no poder, quando estiver no poder, vai exigir o cumprimento de todos os protocolos, de todos os contratos que sejam feitos. A mim disseram, e eu vou dizer isto, vou vender o peixe exatamente da mesma maneira que me venderam, e não sei se é exatamente verdade, que a CLC teria que fazer um plano de prevenção em termos de proteção civil para todo o concelho e que se tem limitado a fazer em Aveiras de Cima. Eu não sei se é assim, mas se for assim, podem ter a certeza de uma coisa, que é, quando nós estivermos no Executivo, todos os protocolos e todos os contratos são para cumprir. No que diz respeito aqui à questão da limpeza das ruas, pelo menos da Vila da Zambuja, este foi um tema sempre muito presente, com a existência de uma contenda até entre a Presidente de Junta e o Presidente da Câmara. Na sua opinião, portanto, isto foi assunto e, portanto, as pessoas também estão muito na expectativa, apesar de ser um dossiê tão elementar da vida do Conselho, não é? Que a partir deveria estar resolvido. Não sabe que eu às vezes tenho a impressão que as pessoas estão a candidatar-se a encarregados dos serviços de limpeza e não ao Presidente da Câmara. Tem essa noção. É o único comentário que eu tenho a fazer sobre isso. Muito bem. Na sua opinião, também poderia ser melhorada de alguma maneira toda a articulação com as juntas de freguesia, quer neste tema, quer noutro? Penso que isso é importante e fundamental. Não vou dizer aqui nada sobre esse assunto. Sei que, bom, as juntas de freguesia são quem melhor conhece o território. Do ponto de vista social, são fundamentais. E uma das coisas que me parece que é fundamental é a reativação das comissões sociais de freguesia. E por isso vamos com certeza trabalhar em conjunto com as freguesias, até porque é assim que se pode criar também mais dinamismo num território. Sobre o assunto da limpeza, quer dizer, pode ser sempre melhorado. Eu não vou estar... Eu não me candidato a encarregado de limpeza. Eu candidato-me a Presidente de Câmara. Ou seja, há de haver alguém que há de ter a responsabilidade por verificar se tudo está a ser feito como deve ser feito. E se existem já formas de verificar se foi limpo com esta regularidade, se foi despejado no caixote com aquela regularidade, qual é que é a média com a qual deve ser limpo, e portanto o Presidente de Câmara não tem que se preocupar com isso. Certeza absoluta. Na ordem do dia está também a segurança. Há quem fale na necessidade de um Conselho Municipal de Segurança que não funciona. Também como é que o senhor tem estado a acompanhar este dossiê? E o que é que a Câmara pode fazer, no fundo? Eu já disse o que é que a Câmara pode fazer. A Câmara pode ir ao Ministério da Administração Interna, não é ter uma reuniãozinha em que vêm 2 ou 3 promessas de qualquer coisa que há de acontecer no futuro. A Câmara tem que saber dar um murro na mesa quando é preciso dar um murro na mesa. Se for preciso dar um murro na mesa. Tu acha que não deram ainda um murro na mesa? com tanta notícia? Sabe, eu não sei, verdadeiramente não sei, porque o que é que nós soubemos? Soubemos que houve uma reunião entre o Sr. Vice-Presidente da Câmara e o Ministério, certo? Sim. E depois disso, o que é que aconteceu? O Sr. Presidente da Câmara dizia, na última reunião de Câmara, que tinha sido prometido o reforço de um destacamento especial qualquer, mas que ele próprio não sabia se tinha acontecido ou não. Então você não acha que é preciso dar um murro na mesa? A gente tem que saber. O Presidente da Câmara tem que saber, na sequência de uma reunião que teve, o que é que aconteceu a seguir. Então passaram um mês e tal e não se sabe o que é que aconteceu na sequência disso. Connosco não é assim. Connosco sabemos nós e sabe a população. O que é que aconteceu? E o que aconteceu pode ter sido não fizeram nada. Está a ver? Até agora não fizeram nada. Mas se não fizeram nada, eu não estou descansadinho ali nos passos do Conselho. Se não fizeram nada, já lá estou outra vez. E se for preciso, é campo lá à porta.
Bom, no que diz respeito aqui a um outro tema também, e à problemática do bairro da Quinta da Mira, tem sido por diversas vezes tocado a questão da falta de pagamento das rendas, mas também há ali outros problemas sociais. Como é que o senhor entende ali uma intervenção naquele bairro? Não conheço o suficiente para poder emitir opinião. Posso emitir uma opinião genérica, que é as pessoas que estão em situação de alguma desvantagem social necessitam de ser empoderadas, não precisam de serviços assistencialistas. E, portanto, as questões da habitação hão de se cruzar com outras questões sociais. E nós temos de ter uma perspectiva de intervenção integrada junto das pessoas. Portanto, não é só o problema da renda, o problema da renda há de estar associado a, se calhar, outros aspectos. E aí é importante que todos os agentes do Conselho, e por isso há bocadinho eu falava nas comissões sociais de freguesia, o Conselho Local de Ação Social, o plano de intervenção social, e nós temos aqui uma proposta de se fazer um diagnóstico social verdadeiramente diagnosticador de quais é que são as necessidades, e portanto eu não vejo uma intervenção só nas rendas. Aliás, nós temos sempre esta visão de conjunto. Para si não é o mais importante neste momento cobrar essas rendas, é mais uma intervenção de fundo. Para mim importante, sabe o que era? Era criar as condições para que as pessoas pudessem pagar as rendas. Isso é que era importante. E a Câmara poderá ter essa... A Câmara pode ter esse papel dinamizador. A Câmara pode ter uma intervenção que seja uma intervenção integrada e que permita às pessoas terem algumas melhorias na sua vida que lhe permitam mais facilmente pagar as rendas. E com isto eu não estou a desculpabilizar quem não paga porque não quer. Aquele tipo de cidadãos já não tem remédio, não é? Há muito essa ideia... Sabe, eu aprendi uma coisa, eu vou-lhe dizer uma coisa que eu aprendi, que estava a fazer estágio quando tirei a minha licenciatura. Que foi uma professora que me disse uma vez, a propósito de um aluno, que era um aluno complicado dentro da sala de aula, me disse assim: todos os alunos têm uma ponta por onde se lhe pega. Às vezes o que é difícil é descobrir a ponta, dizia-me ela. E o que eu acho nesta candidatura é que nós somos mais capazes de descobrir pontas. As pontas das pessoas, as pontas das instituições, as pontas das políticas, as pontas de ter um poder forte e que seja capaz de defender os municípios da Zambuja. Temos mais pontas. Ainda no que diz respeito, ir um pouco atrás no que diz respeito à questão da atração de empresas, temos ali, portanto, a questão complexa da zona industrial de Aveiras de Cima. A maioria daqueles terrenos agora pertence a um banco que os tem como muito caros. O que é que um Presidente de Câmara pode fazer neste domínio? Até porque ali estaria uma zona de excelência. Verdade. A zona de excelência. Sim. A zona de excelência. Um Presidente de Câmara pode ser persuasor, pode ser capaz de ter um território suficientemente atrativo que chame mais gente que queira investir e que se calhar, porque se calhar os preços estão muito caros, mas se calhar não há também muita vontade. E por isso a coisa se vai mantendo assim em stand-by, vamos lá. Porque na verdade, se houver uma estratégia que permita que mais empresas se queiram instalar no Conselho e que possa haver ali um olhar para um conjunto de instalações económicas, se calhar o proprietário pode ter mais disponibilidade para negociar. Estamos a falar de um banco, e isso tem a ver com o dinamismo. Com uma instituição deste tipo, não é? Bem difícil de negociar é com toda a gente. Eu, com o carpinteiro que vai lá à casa, também negocio quanto é que ele me leva para me fazer uma porta. Portanto, é sempre difícil. Sabe, o essencial é termos argumentos que sejam capazes de seduzir o outro. E na sua opinião, como é que se seduz para aquela zona? Acabei de lhe dizer que é haver uma intenção mais geral de investimento naquela zona que possa ser sedutora para o proprietário no sentido de disponibilizar aqueles terrenos. Mas isso também é um dossiê em que eu, sinceramente, preciso de mais informação. Preciso, quando estiver na Câmara, de olhar com mais atenção para isso. Ok. Paulo Louro, qual é que seria para si um bom resultado? O Bloco de Esquerda nunca teve um vereador. Os resultados são todos bons para nós. É bom, estamos preparados para 4 cenários. É bom se ganharmos, temos capacidade para governar. Se formos eleitos, com pelouros é outro cenário, mas em função das políticas que vierem a ser definidas. Sem pelouros, estaremos lá para fiscalizar, para acompanhar, para fazer propostas. Se não formos eleitos, o resultado também é bom porque houve um dinamismo que se criou neste pouco tempo em que estamos em campo. Então, mas nós acreditamos que há quem diga vamos mexer com isto. Há quem diga que a candidatura do Bloco de Esquerda também aparece muito por conta deste clima de desentendimento que foi evidente e notório no PS e que poderá captar algumas franjas de esquerda que não se revêem nos partidos mais à direita e que votariam, se calhar, com facilidade no senhor. Eu acredito que as pessoas vão votar pelas propostas, é isso que defendo.
Repare, eu tenho posto a tónica e por isso não fez esse jogo de xadrez. E por isso vos dei os parabéns por organizarem um debate e tenho dito isso, que é, este ano as pessoas têm 5 alternativas e, portanto, não há nenhuma razão para se absterem. É muito importante que as pessoas vão votar. Nós tivemos uma taxa de abstenção nas últimas autárquicas de 47%. É muito. É muito importante que as pessoas vão votar. E aquilo que eu acredito é que as pessoas que vão votar na candidatura do Bloco de Esquerda é porque acham que as ideias que nós apresentamos são as melhores. Acho que é por isso que vão votar e acredito que nós temos muito boas ideias e que vamos mexer com isto. Portanto, o senhor também equaciona, se não ganhar e se o partido que ganhar, e na eventualidade de ser o partido que atualmente está na Câmara, se juntar como vereador com Pelouros. O senhor tem uma visão privilegiada sobre o atual Presidente da Câmara recandidato, já trabalhou com ele. Portanto, vê-se a trabalhar com o Luís de Sousa, se for o caso. Eu vejo-me a trabalhar em prol do Conselho, só. E com o Luís de Sousa, em particular? Com ninguém em particular, é com as condições que forem. A Sílvia está a partir do pressuposto que o PS ganha. Repare, isto até pode acontecer uma situação em que eu ganho as eleições e sou eu que preciso do Luís de Sousa ou da CDU, porque tudo pode acontecer. Portanto, a Sílvia está a partir de um pressuposto no qual eu não me revejo. Eu trabalho em prol do Conselho, é para isso. Se em prol do Conselho for como Presidente, excelente. Se for como vereador com Pelouros, excelente. Se for como vereador eleito sem Pelouros, excelente também, em prol do Conselho. Paulo Louro, agradecer-lhe também esta oportunidade de ter estado aqui connosco para a primeira entrevista autárquica no Conselho da Zambuja e então espero por si no dia 25 de setembro, às 21 horas, no pavilhão do Grupo Desportivo de Zambuja, onde também desde já convidamos a população a estar presente. É uma iniciativa aberta ao público. Muito obrigada. Lá estarei. Muito obrigado.